Olá, boa tarde. Este é o Pode Falar e você é bem-vindo à 19ª edição deste que é o teu podcast, proporcionado pelo Sol Nascente, a Escola do Uambo, numa clara iniciativa de liderança e inovação. O Pode Falar já é uma marca e você ajudou-nos bastante para que nos pudéssemos tornar a marca que nós somos hoje. Agradecemos-te pela tua fiel e aprazível companhia. Aliás, convidamos-te também para este banquete, que será então subordinado ao tema o estudante universitário e o consumo de bebidas alcoólicas. Você é o meu convidado especialíssimo, aliás, meu quinto convidado especialíssimo, para que possamos, aqui em forma de banquete, conversar a respeito deste tema. Hoje estamos no segundo dia da Universidade de Cacimbo. O Sol Nascente está a levar a cabo vários cursos extracurriculares. Na semana passada tivemos nas formações extracurriculares, desde segunda-feira até na sexta, e desde ontem até na outra sexta-feira, próxima no caso, vamos ainda no barco da Universidade de Cacimbo. Realizam este programa o Genilson Camute, Graciano dos Santos e Israel Candumbo. Claro, agradecemos também a você que está aqui conosco e hoje o assunto será este mesmo: o estudante universitário e o consumo de bebidas alcoólicas. Nós vamos querer saber um pouquinho sobre isso e você vai já deixar o teu comentário, vai deixar a tua partilha, vai deixar também o seu like, vai deixar também a sua opinião a respeito deste tema. Claro, o Pode Falar acontece de forma propositada depois do final de semana. Como nós sabemos, o final de semana tem sido, parece que, o grande marcador das farras, das festas, dos momentos em que, passa aqui a expressão, desligamos o boneco, e nessa perspectiva nós vamos hoje falar sobre isso mesmo e também tentar saber sobre as repercussões, tanto positiva quanto negativa, que esse álcool tem, as necessidades que nós temos, ou talvez o prazer que nós temos em consumi-lo, e tudo isso estará à volta aqui no Pode Falar. Já disse, você é bem-vindo a este programa, deixe seu comentário, deixe a sua partilha e, por favor, não nos abandone. Convide os demais. Aqui comigo estão, para naturalmente banquetearem comigo este tema, os meus convidados. Como de primeira, vamos chamar aqui, neste instante, vozes que inspiram. Antes mesmo que a gente fale sobre o nosso tema, vamos nos inspirar por intermédio das vozes que inspiram. Por favor, a vossa máxima atenção. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Uambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Fica então aqui as vozes que inspiram. Naturalmente terão feito alguma coisa que terá marcado a sociedade, que terá marcado o mundo e que pode também marcar-te a si. E uma coisa que pode também inspirar-te e que naturalmente pode galvanizar-te para que você possa ser inspirador é a tua inscrição no Sol Nascente. Você pode fazer essa inscrição de forma muito fácil, recorrendo aos recursos necessários para que possas naturalmente fazer essa inscrição. Aqui comigo, dizia eu, estão os meus convidados. Eu passo agora a apresentá-los, já que o momento é auspicioso para fazê-lo. Apresento em primeira instância comigo, à minha direita, a Teresa Castro. Teresa Castro é estudante do curso de Química pelo ICEL de Uambo. Teresa, boa tarde, bem-vindo ao Pode Falar. Boa tarde, desde já agradeço pelo convite. Muito bom. Como é que foi a trajetória de lá para cá? Foi difícil vir para cá?
Um pouco. Um pouco. Um Mas o pouco. não tem muitas curvas. O que é que se passou? Ah, estava um pouquinho apertada lá no trabalho, Ah, tive é? que abandonar lá um monte de gente. Antes tarde que nunca, né? Sim, antes Antes tarde que tarde que nunca. nunca. Sim. Aliás, chegou a tempo para que pudéssemos começar o programa a tempo. Graças a Deus. Ainda bem, ainda Sim. bem. Está também ladeado a Teresa Castro, o nosso convidado Henriques Peço, ele que é acadêmico formado em Linguística Português. Henriques, bem-vindo ao Pode Falar e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Como está? Estou bem, graças a Deus. Ainda bem. Amém. Vamos poder falar? Vamos falar, Só tem que ser, né? vamos falar. Pois é, pois é. Está também conosco vindo do SPOC, ou seja, Instituto Superior Politécnico Católico do Ambo, Osvaldo Temo, ele que é estudante de Direito. Osvaldo, bem-vindo e boa tarde, eu Pode Falar. Boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite e aproveito de saudar os meus colegas do painel. Pois, muito bem-vindo e agradecemos por ter vindo, hein? Muito obrigado. Valeu. Está também conosco a Vitória Carla, ela que é estudante de enfermagem pelo Sol Nascente. Vitória, boa tarde, bem-vinda ao Pode Falar. Boa tarde, obrigada e agradecer também pelo convite feito, né? Estamos Ainda aqui bem. para fazer acontecer. Estamos aqui para fazer acontecer. Ainda bem. E a você que nos está a assistir, boa tarde. Deixe ficar o seu nome para que eu tenha o privilégio de mencioná-lo e saudar-te da melhor forma possível. Não menos que isso, também vai deixar a sua opinião a respeito do tema que nós propusemos aqui. Hoje o tema será exatamente esse: o estudante universitário e o consumo de bebidas alcoólicas. Vamos procurar saber um pouco a respeito disso, já que depois de muito tempo chafurdados nos nossos afazeres acadêmicos, sociais, religiosos e até políticos, nós tendemos a nos divertir um pouco, tendemos a descansar. E um bom descanso é muito bem feito numa boa companhia. E a grande questão que vai se colocar aqui é: que companhia nós temos escolhido para que faça-nos passar pelo tempo de descanso e diversão? Hoje, nós escolhemos o álcool para que possamos falar assim de forma em conversa banqueteada, para que possamos trazer aqui à tona os prós e os contras, os ditos e os tabus que podem ser levantados a respeito dessa bebida, para que nós consigamos talvez instruir a você que nos assiste e a todos nós de uma forma melhor, já que há pessoas que dizem que para eles álcool só se for na ferida. Entretanto, há outros que dizem gasosa e água provoca formiga na boca. Nós vamos naturalmente em volta desta temática e também em volta daquilo que se apregoa em todas as cidades de Angola, aquela ideia segundo a qual futebol em Angola é cuca, e também a ideia de que todos somos cuca. Vamos tentar aqui desconstruir essa ideia para que possamos, ou talvez construir ou reconstruir alguma coisa para que possamos saber se aqueles que postularam a ideia segundo a qual o futebol em Angola é cuca estão certos ou errados. E para isso eu vou mesmo começar a nossa abordagem, primeiro para falar aqui com a Teresa, para que nos possa fazer uma introdução a respeito do tema. Teresa, qual é qual é a tua consideração inicial a respeito do tema e da proposta em si? Bem, falando sobre o estudante universitário e o álcool, no meu ponto de vista, não é aconselhável. Mas Teresa, antes mesmo que parte pelo conselho ou não conselho, Sim. o que é que acha da proposta do tema em si? Sim. A proposta é muito boa. Pois. É um tema muito atual e atuante, podemos assim dizer, visto que atualmente nós vimos jovens envergando mais pelo alcoolismo e abandonando, assim, podemos dizer, abandonando. Exato, isso aqui. Pois. Abandonando. Então, quando enverga-se para o álcool causa certos distúrbios. Acha que a proposta do tema é contextual, se adequa ao momento, Muito, ao ambiente? muito. Ou estamos descontextualizados? Não. Se adequa sim, porque Ok.
atualmente tem muitas festas, Consome-se muito, né? consome-se muito, muito, muito. E tem muita gente que diz que atualmente o negócio mais rentável é a venda de bebidas Gostaria, mas há aqueles alcoólicas. que já começam a abrir muitas empresas atualmente. Passo agora a palavra para o Henrique. Henrique, nota introdutória a respeito do tema, por favor. Estamos certos em escolher o tema para o Pode Falar de hoje? Exatamente, estão completamente certos, na medida em que, bom, o tema é contextual, tal como afirmou a minha colega aqui, e porque vem também aí o Siga a Luna, né? Pronto, Pois. e os estudantes estarão lá, de certeza estarão, Yeah. e pronto, e porque também temos acompanhado por Numa intermédio. altura em que o Tricho parece que deixou uma mensagem E exatamente, para os estudantes, exatamente, Acho que já falamos sobre é isso. bastante contextual. Yeah. Então, agradeço pela iniciativa e também pelo convite, porque é bom falar sobre isso. Infelizmente, a nossa sociedade tem ainda algum receio tanto de incentivar, de promover debates cuja abordagem central seja o consumo de álcool. Então, estão de parabéns e Pois. bom, estamos aqui para falar. Ainda bem, ainda bem. Carla, concorda com as opiniões deixadas pela Teresa e o Henrique? Bem, o consumo, né, de bebidas alcoólicas, principalmente em estudantes, se nós formos ver sempre pelo lado negativo, eu acho que perde a graça. Eu acho que devemos trazer, sim, novidade, por ser um tema muito pertinente, né? Por que não abrir a visão de quem consome e tem a ideia de que se eu consumir, vou cair no abismo, vou ter problemas psicológicos, vou deixar de estudar, vou ser um marginal. Será que é proibido consumirmos? Eu Já lá acho que vamos. não. Nos faça ainda um contexto, um enquadramento contextual, como nota introdutória da tua fala durante o programa. O que é que tem a dizer sobre a escolha em si do tema? Bem, foi uma escolha assertiva, no meu ver, né? Porque acredito eu, do jeito que chamou uma atenção ao ouvir o tema pela primeira vez, Pois. também desperta a curiosidade dos jovens. Naturalmente. Porque dá-se a entender que tem muito que se falar acerca Yeah. do estudante. E será que o estudante, nós como estudante, conseguimos conciliar o consumo de bebidas alcoólicas com os estudos? Será que atrapalha? Será que não atrapalha? No meu ver, vou já adiantando que acho que não atrapalha. Ainda bem, a Vitória aqui a deixar já claro e em bom tom de que não atrapalha. Eu vou agora passar para o Osvaldo. Osvaldo, concorda com não em forma muito profunda, mas para em tom de introdução? Sim, conforme a colega disse, eu não concordo. Não concordo porque o consumo de bebidas alcoólicas, de facto, atrapalha os estudos, não só Enquadramento nos do tema, estudos. como é que ficamos? Sim, quanto ao tema, eu venho acompanhar o Pode Falar há bastante tempo e fui feliz Pois. por escolher esse tema. Conforme meus colegas já disseram, é um tema atuante e estão de parabéns pelo Ainda tema. bem. Ainda Sim. bem, ainda bem. Nessa altura, vamos estar abertos para podermos falar sem tabus. Com certeza. Porque com eu acho que certeza. não adianta termos que nos congregar aqui para termos que falar tabus, né? Com certeza. Pois é. Com certeza. Você também é meu convidado. Aliás, você é o quinto, eu já disse e reitero, você é o meu quinto convidado para deixares a tua mensagem, o teu argumento, a tua opinião, a tua partilha. Convide aquele teu amigo que diz que álcool só se for na ferida, mas também convide aquele que diz que gasosa e água traz formiga na boca. Convida todos esses aqui para que a gente consiga ter aqui uma conversa muito mais banqueteada, muito mais interessante. E claro, eu conto com a tua fiel e aprazível companhia. Aliás, agradecemos porque nos segues nas nossas plataformas do YouTube e Facebook. Então, fique ali do outro lado que nós vamos aqui proporcionar-te este banquete que vai gerar em volta deste tema. Teresa, eu volto para si. O que é que nós podemos então entender sobre alcoolismo? O que é que se nos vem à mente quando nós queremos falar em alcoolismo, de concreto? Qual é o conceito seu, na sua perspectiva, de alcoolismo? Segundo o meu conceito, o alcoolismo é... como é que eu posso
dizer? Acho que estou um pouquinho nervosa. As palavras estão a fugir. Bem, segundo o meu conceito, o alcoolismo é. Ai, meu Deus. Estou um pouquinho nervosa. O que é que a ciência diz sobre o alcoolismo? Ou quando nós estamos falando de alcoolismo, estamos falando exatamente de quê? Quando falamos de alcoolismo, estamos a falar propriamente do consumo de bebidas alcoólicas, que são Ok. as bebidas que causam um certo, posso dizer, distúrbio Ok, mental, ok. porque a pessoa não age por si só, Pois. está sob efeito de uma substância que não lhe permite agir na sua consciência Pois. normal. Pois. Sim. Pois. Henriques, alcoolismo, o que é que nós podemos entender sobre isso? Bom, eu primeiro gostava, portanto, na verdade, eu não esperava, não é, que nós falássemos já de alcoolismo. Porque quando nós falamos de alcoolismo, estamos a falar, segundo a OMS, de uma doença. Alcoolismo é doença. Porquê? Porque é uma prática reiterada do consumo de álcool. Reiterada e excessiva, atenção. Isto é que vai ser, que vinha a ser alcoolismo. Não basta ser reiterada, precisa ser Excessiva, também. exatamente. E é a grande questão. É a grande questão. Está envolvida, está envolvido um consumo acima da média. Ok. E acima da dose recomendada. Pois. Isto é que é alcoolismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde. Exatamente, é uma doença. Ok. É uma doença. Aí está o perigo. Agora, se olharmos para esta perspectiva, nós, em momento algum, vamos concordar que o alcoolismo seja algo bom para os estudantes. Ok. O que nós estamos aqui a defender, pelo menos a minha posição, é que é possível, sim, o estudante universitário ter contacto com o álcool, atenção, não estar mergulhado no alcoolismo. Pois. Uma coisa é consumir álcool, outra coisa é estar Já lá dentro chegamos, do já lá alcoolismo. chegamos. Aproveito a ocasião para saudar os meus outros convidados, no caso os quintos convidados. Falo exatamente da Winnie, também do Silvino, o Aniceto, Josafate, Daniela, ela que diz que está a acompanhar a live a partir de Benguela. Muito obrigado, saudações a Benguela. E depois, ela diz beber um pouco, sair para descontrair, também faz bem ao corpo, naturalmente. Muito obrigado pelo seu comentário. O Alfredo Chelica também está conosco, diz, vamos salvar a nossa geração das drogas. Contrário ao que a Daniela disse. Depois também saúdo o Mateus Cazomba. A todos vocês, muito obrigado por terem se conectado a nós e vão convidando aos outros para que possamos aqui nos juntar nesta conversa. Carla, para si, o que é alcoolismo mesmo? Bem, eu não vou fugir muito daquilo que é a ideia do Dr. Peço, né? Pois. O alcoolismo chega assim a ser um estado anormal. Quem consome bebidas alcoólicas chega a ser uma doença. Atenção que alcoolismo não é bebida alcoólica ainda. Não, é o estado da pessoa em si. Naturalmente. Por isso é que eu disse no começo que o consumo moderado não é doença. O álcool não faz mal, moderadamente não faz mal. Interessante. Quando é consumido excessivamente, aí sim, porque temos... Aí chega já até o patamar do alcoolismo, né? E temos jovens alcoólatras, temos na sociedade. Mas nem todo mundo é alcoólatra. Perfeito. Agora sim, pergunto para si. Para ti, já não mais alcoolismo, mas alcoólatra. O que é para si alcoólatra? Certo. Nós podemos definir o alcoólatra como uma pessoa que está, digamos, sob domínio do álcool. É uma pessoa que, em termos, conforme meus colegas já disseram, ele já está doente, não consegue passar nem um dia sem consumir bebida alcoólica. Para estas pessoas, ele só se sente bem quando tiver que consumir. E, por sinal, consumir de maneira exagerada. Pois. Tá bem. Fica então aqui claro que vamos aqui separar as águas, né? Os males pelas aldeias. Alcoolismo e álcool são coisas diferentes. Uma coisa é doença, outra coisa é o álcool em si, né? Mas eu vou perguntar agora a Teresa. Teresa, o consumo do álcool é um desejo ou uma necessidade?
O que é que vem ser então isso? É um desejo? É uma necessidade? O que é? Por que é que as pessoas têm que beber? É necessário beber ou é só porque querem suprir algum desejo? Não acho que seja uma necessidade, porque se fosse uma Pois, necessidade, todo pois. mundo estaria a consumir. Então, acredito que seja mesmo um desejo. Um desejo. Sim, Ok. provou uma vez, gostou Ok. e vai Então continuando. não é necessidade para si? Não, para mim não é uma necessidade. Ok. Mas por que não é necessidade? O que é que vem ser uma necessidade então, para que a gente consiga perceber lá em casa? Bem, dizendo que é uma se dizermos que é uma necessidade, estaremos a dizer que temos dizer que obrigatoriamente todo mundo tinha que beber, porque é tipo o corpo precisa, é algo que nós precisamos mesmo, tipo, Pois. sem ela nós não conseguimos, Já. talvez não conseguimos viver, podemos assim dizer. Então, não vejo isso como uma Mas necessidade. o homem não pode viver sem álcool, dizem por ali. A ciência diz que tem álcool no coração. Nunca ouvi. Ah, não? Não, nunca ouvi. Então não posso afirmar isso. Mas para si é é um desejo, É um desejo, sim. não é necessidade. Não é uma Então as necessidade. pessoas não precisariam. Não é Tem necessário. muita gente a viver sem. Extinguiríamos as empresas de bebida. Estaríamos Aqueles- a matar o negócio dos outros. Mas sim. Então por que tem negócio se não pode beber por necessidade? Porque tem pessoas que têm visto isso como uma necessidade. Então está a dizer que aqueles que fazem um negócio desse tipo podem, de certa forma, continuar a vender desde que de lá saia o pão para se alimentarem? É isso? Bem, acredito que sim, como a Vitória disse, É. o consumo moderado. Concorda com a Vitória? Eu pessoalmente não bebo. Ok. Eu não bebo, mas tem pessoas que bebem e se for moderado, talvez. Está bem. Peço, Henrique, uma necessidade ou desejo? É um desejo. É Um desejo, não uma necessidade, porquê? Porque, bom, o Dicionário Prestígio de Língua Portuguesa apresenta como significado imediato da palavra necessidade como algo indispensável. E se entendermos assim, vamos pensar que sem o álcool, o estudante universitário por si só não caminha, o que não é verdade. Ok. É um desejo, não é errado, também não é uma necessidade, mas é um desejo. Necessidade. Não é uma necessidade. Então poderíamos extinguir. Podíamos, um estudante universitário pode... De forma genérica, poderíamos extinguir as empresas que produzem. Não, Não. não extinguir. Porquê? Porque é aqueles que desejam. Então, estes, de certa forma, não estariam satisfeitos. Estaríamos a cair naquela ideia segundo a qual, quando um desejo é reiterado, passa a ser necessidade? Olha, graças a Deus ainda há o controle. Ok. Exatamente. Ok. E porque somos académicos, temos este Mas só por sermos autocontrole. académicos? Não só, Ok. mas essa responsabilidade de primeiro nos autodisciplinar e depois disciplinar os outros é fundamental. Pois. Esta tarefa de espalhar, não é, portanto, os benefícios, os prejuízos de uma ou determinada coisa recai principalmente a nós que de forma audaz, portanto, lidamos com a ciência e com outras áreas mais de saber. Pois. Carla, concorda que seja também desejo, que não seja uma necessidade? Eu acho que hoje eu sou mesmo da oposição. Por quê? Eu acho que é uma necessidade, sim. Pois. Se formos a olhar pela saúde, o consumo moderado do álcool traz grandes benefícios. Isso para a redução de risco de doenças cardiovasculares, né? Melhora a circulação sanguínea a nível do cérebro. E o consumo é excessivo, né? Aí é que já não chega a ser uma... Então, para si é uma necessidade. É uma necessidade. Precisamos criar mais empresas. Não, quando eu digo... Mas essas que estão aqui, Não, chega. ei, Vai. Quando eu digo que é uma necessidade, eu digo o corpo em si precisa de álcool. Nós todos precisamos de álcool. Pode não ser da maneira para comprando uma cerveja, mas é. álcool no alimento, álcool em algumas coisas produzidas, né, Mas pelo homem. estão em escala muito reduzida.
Mas é álcool, não deixa de ser álcool. Então, Nem sentimos. mas é uma necessidade que o organismo tem. Yeah, Até yeah. porque ele faz bem para o nosso organismo. Então, Então, ok. é uma necessidade. Ok. Porque, epá, não sei como que seria assim. Pois. Se não houvesse se não o álcool. houvesse o álcool. Pois. É. Osvaldo, concorda com a Vitória? Não concordo. Por quê? E eu diria que é um desejo, e vou mais a fundo, que nasce de um capricho. Nasce de um Ok. capricho. Calma aí. Sim. Osvaldo, calma aí. É um desejo que nasce De um capricho, certo? Ok. Por quê? Porque muitos jovens, atualmente, consomem bebidas alcoólicas por imitar alguns amigos, o seu ídolo, digamos assim, o seu cantor favorito, Yeah. consome bebidas alcoólicas, é aquela famosa realidade que nós vivenciamos, fumo no ar. Então, eu diria que o jovem vendo aquilo, ele torna como um capricho, depois passa a ser desejo. Mas, Osvaldo, Agora. nós estamos 6 meses safordados numa universidade, depois precisamos espairecer. Não é isso, Vitória. Precisamos espairecer. É possível o estudante universitário espairecer numa biblioteca com um livro. Mas, Só que que diferença teria? certo, só que nós gostamos de fazer o mais fácil. O quê? Queremos utilizar algo que vai nos colocar feliz por um instante e depois de algum momento a realidade Osvaldo, volta à tona. acha que ler um livro na biblioteca depois de ter já passado por uma maratona de aula é fácil? Quando eu me refiro em espairecer na biblioteca, poderia ser com, por exemplo, videoaulas ou alguma coisa que não seja prejudicial para o estudante. Ok. Por quê? Porque se nós tiver que começar a normalizar, o estudante universitário pode beber um pouco ao final de semana, segunda-feira volta às aulas e está tudo normal, nós pouco a pouco estaremos a legalizar o consumo de bebidas alcoólicas nas universidades. E isso é grave. É grave porque nós devemos estar atentos. Pois. Aquilo que nós fazemos hoje vai servir como exemplo para as próximas gerações. Pois. Somos estudantes hoje, amanhã seremos pais, não é? O que é que nós vamos passar para os nossos filhos? Vamos ensiná-los que tu podes ir à escola de segunda a quinta-feira, sexta-feira sendo o dia do homem, desliga-se de tudo, segunda-feira volta a se reconectar de novo. Ok. Isso. Desliga, como dizem por ali, estraga o boneco. É isso aí. É isso. Pois. Isso. Caro Peço, concorda com a ideia? Não concordo e desde o início, na verdade. Sim, bom, eu não consigo perceber como um estudante, depois de uma prova dificílima, ainda assim deverá desejar, não é, ir a uma biblioteca com o objetivo de espairecer. Pois. Na verdade, não consigo. Contraditório. É contraditório. E para piorar, depois de uma semana difícil, cheia de exames, ainda assim no sábado, sexta, sábado, domingo, o estudante vai preferir estar numa biblioteca, no caso na sexta-feira, no sábado em sua casa. É provável que, bom, pelo menos olhando para, analisando a abordagem do colega, é provável que tenha uma biblioteca em casa e ainda assim no sábado, depois uma leitura, no domingo outra leitura e pronto, na segunda-feira mais um exame e assim está reposto. tudo por Não faz acredito. mal. Exatamente, faz. Na verdade, não acredito que que seja pelo menos a rotina do colega. Porque e pronto, olhando também para a questão necessidade do álcool, na verdade eu não tinha pensado na questão doença. Portanto, diante de uma enfermidade, claro que o álcool é necessário. É necessário, claro. Porque portanto, há eventos bíblicos que retratam disso. Nessa altura, falo indispensável o consumo constante? Exatamente. É dispensável. Na verdade, não há uma necessidade, não é? Não é uma necessidade o estudante universitário ter contacto de forma assim obrigatória com o álcool. Não, porque o estudante é livre. O
estudante é livre. Ele é que sabe se vai beber ou não. Vai beber ou não. E porque há várias formas de se recompor. Há várias formas. Mas eu não acredito que depois de uma prova, a melhor forma de se recompor ou de espairecer melhor seja mais uma leitura. Exatamente. O álcool por si só não constitui nenhum perigo, nenhum mal. Por si só não constitui. E eu digo isso... Inocente. É inocente, está aí. Qual é a grande questão? A grande questão é a semelhança do que o colega disse aqui, é que homens, jovens, melhor assim, não têm a capacidade de se autodisciplinar. Este é o grande problema. Porque, para começar, claro, conforme disse, de forma inicial, o que é que nos leva a beber? Vai ser o grupo de amigos. Vai ser isso. Mas Grupo de amigos. só para tentar deixar aqui claro, o problema não está no álcool em si. Não está. Na falta de autocontrole. É isto o grande problema. Ok, É este o grande problema. Porquê? Porque o álcool tem os mesmos efeitos que certos comprimidos recomendados. Pois. Tem os mesmos efeitos. A questão do, por exemplo, oxitocina. O que é que vai garantir? Bom, portanto, há uma questão muito interessante. Fala-se do quarteto da felicidade. Quarteto da felicidade. O que é isto? Isto tem que ver com a oxitocina, serotonina, dito que seja isso, portanto, e outros mais endorfina. Exatamente, isso tudo endorfina, tudo mais que o álcool ingerido numa proporção exatamente regularizada, assim de forma esporádica, tem os mesmos benefícios que esses todos os medicamentos, que esses todos os comprimidos já recomendados. Então, não consigo entender o posicionamento do colega. Certo. Quando eu disse que o estudante pode relaxar depois de uma prova na biblioteca, tem várias formas de se manter calmo na biblioteca. Tanto é que nós podemos chegar na biblioteca com aquele silêncio e nos acalmar. É possível. Claro, não pode, depois da prova, voltar a pegar um material para fazer leitura. Agora, quando o colega diz que o álcool tem os mesmos efeitos que certos comprimidos, eu diria que pode até chegar a ter os mesmos efeitos, mas nunca terá as mesmas consequências. Nós sabemos que os comprimidos que o colega acabou de citar aqui podem ter os mesmos efeitos que a bebida alcoólica. Só que as consequências serão diferentes. Porque quando as pessoas que fabricam comprimido, não é? Fazem um medicamento, eles sabem como depois chegar a regular. É diferente do álcool, bebidas alcoólicas. Osvaldo, o que você tem a dizer sobre o consumo excessivo de drogas farmacêuticas e que depois levem a overdose medicamentosa? Tal como nós acabamos aqui por falar no princípio, tudo por excesso faz mal. E o que tem provocado isso são situações que a pessoa não obedece à dose médica. Nós temos aquele hábito ainda africano de automedicar-se. Então, quando isso acontece, só porque eu, Osvaldo, tomei esse comprimido, resultou em mim, só porque o meu irmão está a apresentar o mesmo sintoma, eu vou recomendar a mesma coisa, eu estou perante a automedicação. É isso que tem prejudicado. Então, o álcool tinha que ser consumido segundo uma orientação? Não, de maneira alguma. De maneira alguma, porque se nós analisarmos, o álcool dá cabo do fígado. Dá cabo do fígado. Mas não tem outros benefícios que pode causar? Agora falo sim com a Vitória. Vitória, tu concordas com a ideia do Osvaldo? Osvaldo praticamente proíbe de forma terminante o consumo de álcool. Concordas? Não concordo. Ele tem razão, sim, em dizer que o consumo de drogas, até porque o álcool também chega a ser uma droga, né? Porque ele altera o estado emocional do ser humano, né? Sim. E chega assim a afetar vários órgãos do nosso corpo, não só o fígado, mas também o coração, o cérebro, o estômago, os rins. Mas isso desde que
tu excedas no consumo desta bebida, é como se fosse um medicamento. Se tu exagerares na dosagem, terás uma sobredose e certamente haverá consequências. O mesmo acontece com álcool. Haverá consequência. Mas se tu moderares o consumo, tudo que é moderado não causa danos ao organismo. Não de forma abrupta. Não vais beber uma cuca agora e vais ficar doente logo. Esquece. Ok. Isso dificilmente vai acontecer. Mas se você for tomar já uma grade hoje, amanhã mais outra grade, depois da manhã, assim sucessivamente, claro, Calma, terás... calma. Vamos devagar aqui. Você disse uma grade, é isso? É. Uma grade hoje, É isso. outra grade amanhã. Olha, por mais incrível que pareça, a sociedade está assim. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira, porque isso acontece. Mas uma grade nem muito, Vitória. São 24 garrafas, é isso, né? Não é 4 muito. unidades. Não é muito, É muito. mas é o necessário. Não, é isso que quando eu me referi a uma grade, estou mesmo a dar exemplo do consumo excessivo. Pois. Hoje, se você beber uma cuca, é diferente de uma grade, né? Pois. Aí, se beberes uma grade, terás consequências graves. Aí, das cabo do teu fígado, Agora terás lembra daquela problemas de publicidade aqui- cirrose hepática. Aqui, a publicidade angolana que dizia Aham. até a última gota. Não, isso aí não coisa. Como é que funciona? Não acompanho lá essa publicidade. Incentivava o consumo de álcool e que podíamos beber até que não sobrasse mais. É essa assim. a ideia que quer passar? Não. Entretanto, não concorda com... Não. Vou discordar no sentido de que o consumo faz mal. Pois. Mas vou sim apoiar quem consome moderadamente. Quem sabe se controla. Quem tem o autocontrole não perde a consciência. Depois ele sabe o que é que está a fazer. Mas há quem bebe até extravasar, perde a consciência do que ele faz, né? Pois. E acaba por cometer erros gravíssimos. Pois. E acaba por prejudicar também aquilo que é essa capacidade de percepção, né? Yeah. O autocontrole. Pois. Bebamos com moderação. Então a como culpa é da falta do autocontrole. diz. Não é já o álcool, né? Não, é mesmo da sociedade. Teresa, quer consumamos com moderação, quer não, é errado ou certo o consumo de álcool? Ainda acho errado. Acha errado? Sim, porque acredito eu que todo aquele que hoje consome excessivamente é porque um dia começou moderadamente. Pois. Hoje bebeu calma. Bebeu um pouquinho moderadamente durante um tempinho, depois começou a exceder. Há esse risco. Sim. Ok. Hoje bebeu uma, Ok. não fez nada. Yeah. Vou beber 2, Pois. amanhã 3 Yeah. e assim sucessivamente. Então condena veementemente o consumo. E o que dizer daqueles que conseguiram sim regular, continuaram a beber uma até hoje? É o que estávamos a falar do autocontrole. Se calhar Pois. tem mais autocontrole que os outros. Mas agora, como é que nós podemos enquadrar aquela passagem bíblica, segundo Timóteo 5:23, que diz, não beba só água, beba também um pouco de álcool. Qual é o enquadramento que faz sobre isso? Parece que a Bíblia incentiva um pouquinho o consumo de álcool. A não ser que tenhamos percebido um pouquinho mal. Nos esclareça um pouco a respeito disso, por favor. Acho que uma má percepção, se calhar. A Bíblia diz para consumir um pouco de álcool. Bem, sobre isso acho que não tenho muito a comentar. Meus amigos são aqueles que guardam a minha palavra, dizia Jesus lá em João. Sim. Mas depois vem dizer aqui em Timóteo que precisamos consumir o álcool. Principalmente o vinho, né? Yeah. Diz aí a Bíblia que o vinho é saudável, faz bem. Um copo de vinho faz muito Mas bem. será que o vinho que a Bíblia se refere é o vinho que contém o álcool? Pois aí está a questão, mas qual é o tipo Sim. de vinho então? Até Jesus transformou água em vinho. Qual é o tipo de vinho que nós estamos nos referindo? Vinho sem álcool. Não existe. É o Não, Existe vinho sem álcool? Não existe. Não existe. Henrique, existe o vinho sem álcool? Bom, na verdade, falar sobre o álcool, não é, tendo como base a Bíblia, é um bocadinho arriscado. Na medida em que é um livro bastante antigo e bom, na medida em que os tempos vão passando, há também evolução semântica das palavras. Nós não sabemos, primeiro, a origem, não é, dessa palavra vinho, tanto poderá ter origem no hebraico, no aramaico, e em função tanto desta ou daquela
tanto origem, poderá ter um significado diferente. Sim, pois. daí que um bocadinho arriscado. Mas eu ouso, não é? Ouso dizer que, pelo menos para a questão portanto, bíblica já, né? 1 Timóteo 5:23, na verdade é mesmo o álcool. O vinho é um Licor mesmo. sim, é a uva fermentada. Portanto, há mesmo ali álcool, há ali uma percentagem de álcool. Porquê? Porque está-se diante de uma enfermidade. Porque é Paulo a dizer a Timóteo que por causa do teu fígado, do teu estômago, melhor assim, do teu estômago, não bebas só água. Ok? Bebe também um pouco de vinho. Atenção, e ele fala um pouco de vinho. Para dizer o quê? Porque este pouco é o que nós estamos aqui a defender, Pois. que é a dose recomendada. Portanto, até o permitido. Porquê? Porque se ele dissesse simplesmente beba também vinho, talvez ele cedesse. Talvez, porque, bom, está ali liberado, beba vinho e então eu bebo. Mas agora, para tentar clarificar a colega Teresa, sim, na verdade, em algumas questões, tanto em algumas abordagens bíblicas, o que acontece é que aparece ali mesmo álcool puro. É o vinho mesmo. É o vinho, é a uva fermentada. Então Vinho está ali, mesmo. é o vinho puro. Pois. Nós bebemos e pronto. Está ali na mesa, no jantar, que o pai bebe e está ali nas prateleiras dos supermercados e pronto. Então o vinho este não podemos tapar o sol com a paneira. E porque também Provérbios, não é? Provérbios também ressalta isto, tanto quando diz que não estejais entre os beberrões de vinho e entre os comilões de carne. Na verdade está a dizer mesmo aqueles que excedem, que bebem de forma desajuizada, comem também de forma desajuizada, e na verdade é ali onde eu gostaria onde eu gostaria de propender. Quando se fala de beberrões, na verdade estamos diante da embriaguez. Agora, de comilões, estamos diante da glutonaria. Pois. Ora, vejamos. Então, se entendermos que embriaguez, ou melhor, vamos aqui dizer que embriaguez, não é? O seu estado normal seria beber. Vamos entender embriaguez, beber. E glutonaria, comer. Pois. Então, temos ali um meio termo. Pois. Nós podemos beber, mas de forma doseada, ao mesmo tempo também devemos comer de forma equilibrada, porque comer de forma excessiva também é pecado. Isto é glutonaria. Tal como beber de forma... O enquadramento que faz sobre o caso proposto aqui pelo Osvaldo, do estudante que terá chafurdado a cara depois de já ter passado por uma maratona de aula na biblioteca, que provavelmente também indica algum excesso de estudo. Não, pelo menos eu não faria isto. Estaria a me autossuicidar. Atenção, porque o cérebro não precisa de tanta pressão. Pois. Não precisa, e porque por si só o nosso cérebro foi programado para viver de equilíbrio. Um bocado daqui, um bocado dali, e assim vai a vida. Então um bocado de álcool... Não. Uma coisa não invalida a outra. Atenção, o estudante universitário vai ter o mesmo desempenho se consumir de forma doseada no final de semana. Vai ter o mesmo desempenho. Isto não vai alterar nada. A menos que já não tenha um desempenho daqueles. Nós não podemos culpar a bebida. Não vamos fazer isso. E porque há outras distrações, não é? Há outras. Culpando a bebida, vamos culpar também a namorada, coitada. Sim, porquê? Porque há aquelas também que ocupam bastante. Estressam e por aí. Pois. Por aí. Eu vou voltar à Teresa. Teresa, qual é o enquadramento que faz sobre os médicos que receitam certas doses de álcool para os seus pacientes? Bem, de saúde eu não entendo nada, porque eu estou na área da educação. Mas o médico é formado, ele estudou, se ele recomenda é porque ele sabe o que ele está a dizer. Mas, se for no caso de eu ir ao hospital e me recomendar, eu acho que ele teria que talvez recomendar uma outra coisa. Pois. Sim. Então a Teresa não consome álcool de maneira nenhuma.
né? Também por questões religiosas. Ok. Sim. Pois, agora que tomou a palavra, lembro-me que falou sobre alguns alimentos que contêm álcool, não? Uhum. Pode usar o microfone. Alimentos não. Pois. Alimentos não que eu me lembre, né? Não, Calhar não, não. existem, mas eu também não fiz lá uma pesquisa profunda. Pois. Calhar existe. Isso que é importante dizer, eu sou um nutricionista. Pois. Então, nessa altura também, qual é o seu posicionamento sobre os médicos que receitam? Sobre os médicos que receitam. É como a Teresa já disse, o médico estudou, e se o médico está a dizer é Tem razão. por teu bem, é Yeah. por um equilíbrio, quer dizer que algo no teu organismo está em desequilíbrio, e que um pouquinho de álcool não vai fazer nada, vai te ajudar, isso Não corremos sim. o risco de sermos alcoólatras? Não, Consumimos excesso, ou seja, moderação hoje, moderação amanhã, depois amanhã uma outra dose aumentada, um copo hoje, depois 2 amanhã, se calhar amanhã mais uns 3. Como é que fica? não, até porque é tudo receitado, está tudo prescrito, né? Tem um período de dosagem, são 5 dias, então são mesmo 5 dias que o médico receitou. Pois. Se você tiver a ver que está a exceder, vai já ter com o médico, olha, receitaste, criou aí uma sensação de dependência e estou a querer consumir constantemente. Pois. Aí vai já procurar um especialista para ver se faz um tratamento. Se você Tem alguém que disse que quanto mais consome, mais se sente. Ok. é doente. Nessa altura, a tua opinião é, depois de dar conta que está a cair para o excesso, vá para o médico Vai procurar ajuda, não para simplesmente... ele reduzir a dose, para eliminar? Não, para eliminar, porque se ele te recomendou 3 dias, você já passa mais de 3 dias. Yeah. Alguma coisa, ou você equilibrou demais, né? Mas o que é que tem no álcool assim, para que as pessoas queiram sempre aumentar um pouco mais? Concreto. O álcool vicia. Pois. A ingestão dele, até assim, a pequenas doses, né? Por isso é que quando você vai consumindo no princípio, depois dá aquele ar de sonolência. Pois. E quando está te dá sonolência, você quer beber mais, para não apanhar sono. Pois, E vem pois. tonturas, vem aquela visão embaçada, começa a ver dores. E cais, se você gostar daquele estado de embriaguez, vais repetir. Pois. Vicia o cérebro, né? E o organismo também em si. Tá bem. Então, Osvaldo, o que é que se lhe oferece a dizer sobre a possibilidade do álcool aumentar a libido? Já caindo agora nas consequências, tanto positivas quanto negativas. Há quem diga que o álcool pode aumentar a libido. O que é que tem a dizer sobre isso? Sim, antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de Yeah. tocar um ponto que foi Yeah. dito aqui pelo meu colega, Sim. que o consumo de bebida alcoólica de maneira moderada não faz ou não traz nenhuma consequência para o estudante universitário. Eu gostaria de discordar totalmente. Por quê? Porque quando a pessoa consome bebida alcoólica, não importa se é de maneira moderada ou não, nós devemos entender uma coisa. Se a pessoa consumir uma cuca agora, já não está no seu estado normal. Pois. Como é que nós podemos considerar o estado normal de alguém? O estado normal de alguém é quando a pessoa está por si só. Quando já contém algo no organismo, já não está normal. Aqui a Vitória diz que comida também pode alterar a pessoa. Nós estamos a falar funciona? nós vamos cair aí nas necessidades naturais. Pois. A colega sente fome e tem que se alimentar, senão pode morrer. Mas se não beber, não significa que vai morrer. Pelo contrário, o consumo de bebida é que pode levar-te à morte. É isso. Agora, nós devemos entender que o estudante universitário, no princípio, ao consumir bebidas alcoólicas, ele pode sentir que ainda está tudo bem. Ok. Está tudo bem. É um processo que o álcool vai fazendo, não é? No estudante, até ele dar por si, já é tarde. Já não é aquele estudante que conseguia dispensar 4 ou 5 cadeiras, já não é aquele estudante que tinha uma concentração Pois. de inspirar os outros colegas. Você vai notando o estudante a decair cada vez mais. Pois. Então, não é possível equilibrar ou dizer que o estudante, quando começa a consumir uma bebida, uma cuca hoje, é a mesma pessoa. Já não é a mesma Não é pessoa. possível equilibrar. Não é possível. Peço. Não é possível. Concorda que não seja possível equilibrar? É possível, tal como eu disse.
O nosso cérebro tem esta capacidade, bom, vou repetir, nós fomos programados para viver de equilíbrios, ok? Viver de equilíbrios. O que é que vai acontecer? Bom, eu gostava só de recuar para responder à questão segundo a qual, porque é que os jovens bebem cada vez mais. O que é que acontece com o álcool, com a ingerência, a ingestão do álcool? É que o álcool tem a capacidade de proporcionar relaxamento, aquela sensação de bem-estar. Okay? Sensação de bem-estar. Tu sentes-te bem. Tal como eu disse, que há medicamentos que também dão essa sensação. Okay? Será que estaríamos a ser dependentes? Não, não necessariamente. O que é que o álcool transmite? Autoconfiança. Atenção, eu estou a falar isso tudo. Ao falar disso tudo, eu baseio-me na questão da dosagem. Estou sempre a referir isso aqui. É importante que nós tenhamos isso em atenção, porque senão nós vamos condenar o álcool. Vamos condenar o álcool quando nós não temos esse direito. E porque vamos olhar para as instâncias superiores, será que não proíbem? Por quê? Há uma razão de ser. Mas eu gostava de fazer uma pergunta. Que em Angola futebol é Futebol é cuca. Olha que o Estado não proíbe, e pelo menos sendo estudante de Direito, eu estava à espera que trouxesse aqui artigos que fizessem referência à proibição do álcool, mas não tendo apresentado agora, acredito que não haja, e há uma razão de ser. Osvaldo, há artigos que possam defender a Proibição. Neste momento ainda não, mas é uma situação que, se nós tiver que analisar, aqueles que fazem a lei estão a falhar nesse ponto. Estão a falhar. Por quê? Deixa eu continuar. Então, é mais fácil criar políticas para proibir zungueiras, não é? Ambulantes, quando diariamente temos jovens a morrerem por causa do tanga whisky, do The Best em pacote, da caipirinha capassarinho. É só nós analisar. O governo, se nós analisar bem, nessa parte o governo tem pecado, e tem pecado muito. Quando o governo permite que empresas como a Cuca, por exemplo, como a Cuca, façam publicidade que somos todos Cuca, desculpem, eu não sou Cuca, não me revejo nessa publicidade. Porque quando tiverem que fazer uma publicidade, ser aprovada e passar em canais que hoje podemos considerar internacionais, você está a vender a imagem do país, que em Angola é só Cuca. Não, espera ali, deixa eu continuar. Quando nós dizer somos Cuca, e vens acrescentar que o futebol também é Cuca. É claro, é Cuca. Temos o desempenho dos palancas negras, ok. Né? Temos visto a seleção. Quando se fala que em Angola o futebol é Cuca, é porque é a Cuca que se preocupa com o futebol, patrocina. Então futebol é Cuca. Por que que um BFA, por exemplo, não continua a patrocinar de forma viva 1º de agosto, por exemplo? Por que que só a Cuca é que se preocupa com isso? Eu também já cheguei. A grande questão é aí. Também já cheguei a analisar até aí que a publicidade, se calhar, é porque só a Cuca patrocina o futebol. Mas nós vimos, teve uma época que a Zap patrocinou o Girabola, até chamou-se Girabola Zap. Em nenhum momento nós vimos futebol é Zap. Tivemos, não, pelo menos. Deixa eu continuar. Futebol, não. Girabola Zap, isso existe, ou pelo menos existiu. Mas atenção, quando diz que porque é que se proíbe a venda ambulante... Não, posso continuar a minha abordagem? Já terminou agora. Não, pode continuar, Osvaldo. Sim, pode continuar. Sim. Deixa. Tivemos uma temporada que a Zap apoiou o Girabola. Não ouvimos futebol é Zap. Yeah. Nós temos visto que o Petro de Luanda é apoiado pela Sonangol. E se nós ir nos patrocinadores do próprio Girabola, nós vamos encontrar ali a Sonangol. Tem como patrocinador. Agora, quando a Cuca aparece para fazer esse marketing, não é? Futebol, nós somos, tudo é Cuca. Eu penso que nós não ficamos muito bem nessa posição. Não ficamos muito bem.
Já alguma vez reivindicou sobre os cartazes que têm sido colocados na cidade a respeito disso? Olha, as pessoas que convivem comigo sabem, eu sempre tenho tocado nessa tecla. Mas se nós analisar as políticas, não estamos a falar de política, mas as políticas que o nosso executivo usa, nós vemos que parece favorecer mais a produção e a divulgação de bebidas alcoólicas do que outra coisa. Isso nós vemos o que tem acontecido nas feiras das cidades. Desculpem, aquilo não é feira, aquilo é promoção de bebidas alcoólicas. Mas é importante termos uma feira, não acha importante? É importante termos uma feira como tal. Aquilo não tem sido feira. As feiras da cidade, vamos agora aqui analisar a feira da cidade da Cala. Aquilo foi uma maratona, e maratona que para você encontrar gasosa ao sumo, tens que procurar, como se fosse... A Vitória pode discordar contigo quando ela vai dizer que provavelmente a característica da feira seja o álcool, é isso? Mas a feira de uma cidade só vai retratar álcool. Tá bem. Aqui no Ambo temos até a fábrica de cuca. Agora, na Cala também é álcool. Não é Cunha, só álcool. Vitória, o que tem a dizer sobre isso? Diga lá. Bem, A característica típica de uma feira. de uma feira. Eu não sou muito participativa nas feiras, né? Mas das poucas feiras que eu também participei, na verdade, constatei a mesma realidade e não critico. Não critico por quê? Porque o bolso das pessoas só dá para fazer negócio de cuca. Você não vai comprar um negócio de vinho ou de uma outra bebida que não vai ser rentável para a tua tenda. Deixa-me num instante fazer aqui a saudação para os meus convidados que já estão ficando de certa forma impacientes. Está aqui conosco o Giovanni da Silva, ele diz que está a acompanhar-nos a partir de Luanda. Um forte abraço para a Luanda. Está também a Branca Luiz, está também a Doroteia. A Branca também está em Luanda. A Doroteia, ela diz que... deixa também aqui o seu comentário. Está também o Bernardo Chienga, o Alves Cláudio, o Hamilton, ele que diz que a ressaca parece recorrer basicamente por 3 motivos. Intoxicação pelo acetaldeído, a queda da glicose sanguínea e a desidratação. A estes todos, um forte abraço, obrigado por terem nos acompanhado. Aliás, por terem se conectado a nós. Continuem ali, que ainda estamos conversando. Pode continuar. Sim, eu gostaria de chamar aqui ao que o colega disse. Nós vemos que o Ambo é considerada como a cidade acadêmica. Acadêmica. Então, se é uma cidade acadêmica, na feira da cidade acadêmica, pelo menos traria a realidade de uma ou duas instituições, né, tanto faz privadas ou públicas, que funcionam na própria cidade. Agora, fica meio contraditório quando uma cidade acadêmica, todas as feiras, podemos aguardar, daqui a nada, penso que é nesse mês, não é? Vamos ver de novo feira da cidade do Ambo, só a Pulungunza do Ambo é que estará lá presente. Isso me leva a outra pergunta que farei agora a Teresa. Teresa, acha que é possível uma pessoa consumidora de álcool ter sucesso acadêmico? Acha que é possível? Já que vamos agora entrar dentro de poucos instantes na Pulunguza do Ambo, acha que é possível termos sucesso acadêmico? Eu acho que não. Eu ainda mantenho firme na ideia de que, como acadêmicos, não podemos fazer uso de bebidas alcoólicas. Não podemos fazer uso de bebida alcoólica? Sim. Pois. Eu trago cá uma experiência de um colega. Pois. Isso foi, acho que há 2 anos. Estávamos a fazer uma defesa de um trabalho. Ele veio não totalmente embriagado, mas estava sob efeito de bebida alcoólica. Okay. E era uma defesa. E acredito eu que ele fez o consumo para encarar o público. Ok. Começou bem. Pois. Começou bem, foi bem no tema, falou, mas acho que depois começou a fazer efeito, começou a fazer muito efeito. E começou a trocar tudo, a falar coisas que não tinham a ver com o tema. Pois. E, segundo ele não é alcoólatra. Ele consome moderadamente. Porque depois nós tivemos que conversar com ele, porque o grupo ficou prejudicado. Pois.
Ele disse que faz o consumo de bebida, De quando em vez. sim. Mas todo aquele que bebe, a ideia sempre é: eu consumo moderadamente. Nunca admite que excede. E estes não têm muita produtividade na academia, segundo a tua visão. Posso dizer que sim, posso dizer que não, porque eu também conheço pessoas que dizem, eu não. Dizem que se eles não consumirem, não conseguem tirar boas notas. Pois. Essa também é uma pergunta que eu tenho me feito, se é mesmo verdade ou não. Pois. Se é mesmo a questão é mesmo por causa do álcool ou eles se apegam ao álcool Pois. para conseguirem a produtividade, ou o álcool é uma desculpa. Entretanto, em linhas gerais, para ti fica a ideia clara de que não há produtividade quando se consome álcool. Sim, é como o colega disse, sim. o consumo do álcool causa um certo distúrbio. E você não está nas suas capacidades mentais, não estás bem, você não está bem. Pois. É tipo, tem percentagens a mais no teu cérebro e você não consegue, se calhar, pensar bem. É tipo, consumindo uma garrafa de coca, né? Pode dizer que não me faz mal. Mas se colocarmos o bafômetro vai dar conta. Pois. Que tem algo a mais. Logo você não está no teu perfeito juízo. Pois. Penso, é possível termos produtividade acadêmica consumindo álcool? É possível. É possível, mas antes nós devemos entender quem é o estudante universitário. Pois. É jovem. É aquele que tenha pelo menos uma idade mínima de 18 anos. E a neurociência diz que pelo menos até aos 21 anos o nosso cérebro está desenvolvido. Uma boa parte já está desenvolvida e, portanto, o jovem tem a capacidade de se autodisciplinar, autocontrolar diante de uma determinada situação. Mas eu ainda acrescento, o consumo de álcool não é para curiosos, atenção, não é para aqueles que só queiram experimentar. Não é para isso. É necessário beber com informação e conscientização. É isso que falta. É isso que falta. Agora, quando diz que um estudante universitário que seja consumidor de bebidas alcoólicas não terá produtividade acadêmica, discordo completamente. Olha, eu que sou um consumidor. E, bom, não vou aqui apresentar as minhas valências, né, porque senão só a que vanglória. Mas nós... Portanto, é um bom estudante. Exatamente. Pelo menos Apesar durante a minha consumo, licenciatura, sim, eu fui um bom estudante. Apesar de fazer o consumo... Exatamente. Não interferiu. E eu vou repetir. Uma coisa não invalida a outra. O que falta é disciplina. E olha que o estudante, ao entrar para a universidade, o que é que encontra? Encontra uma festa de quê? Caloiro. O que é aí? Será que a associação não tem em vista os riscos que porque estes estudantes passam? O que é que deve haver? O que deve haver é um controle, tanto, e referindo-me já a uma festa do caloiro, por exemplo, fiscalização. Aqueles que já estiverem embriagados, estes não podem mais consumir, porque senão teremos catástrofe. E porque o fim último, uma das consequências mais, se calhar até, bom, a consequência mais pesada do consumo exagerado, e eu falo sempre consumo exagerado. É o coma alcoólico. Até ali o ser humano ou o indivíduo já passou por várias transformações psíquicas, biológicas, e, portanto, não tem mais escapatória. E o que é que acontece? Parece uma paragem. O indivíduo não consegue respirar. Este é o fim. Atenção, nós não vamos pegar aqui a vida dos, tal como disse o colega, dos que bebem pacotinhos, porque estes pacotinhos, estes consumidores de pacotinhos, eu arrisco dizer que... Osvaldo, concorda com a ideia do Henrique? Não concordo. Chega a ser contraditório quando o colega diz que vamos permitir
o consumo de bebidas alcoólicas e quando alguém estiver embriagado, será retirado do convívio. Há um princípio que diz tudo que não é proibido é permitido e o que não é permitido é proibido. Então, ou nós proibimos o uso de bebidas alcoólicas ou nós proibimos. Nesta senda, gostaria de dizer o seguinte: se nós devemos que partir pela máxima de que o estudante universitário, não é, ao consumir bebidas alcoólicas, terá sucessos, nós vamos incentivar outras pessoas, não é, a consumirem bebidas alcoólicas para procurarem dispensar, que é o que mais os estudantes universitários almejam na academia. Pois. E teremos dentro de alguns anos uma parte dos licenciados ou consome bebida alcoólica ou chega a ser alcoólatra. Mas nós devemos analisar o seguinte: aquele estudante que consome bebidas alcoólicas, numa primeira fase, ele vai sentir que está tudo bem, como já disse. Está tudo bem. Só que com o passar do tempo, as pessoas à volta vão perceber que já não é aquele Osvaldo de antes. Está a faltar alguma coisa neste Osvaldo. Tanto é que alguns assuntos que levava tão a sério, eu vou começar a banalizar. Por quê? Porque o meu cérebro vai passar por um processo. É tal como a colega disse, temos colegas que para defenderem um trabalho têm que se sentir concentrado. Qual é a concentração? É bebida alcoólica. Esta concentração é temporária. Para conseguir continuar concentrado, vai ter que aumentar a dose. E ali vamos passar para um vício. Concorda então que é possível se dar bem ou não? Não é possível, não é possível. Vitória, qual é a sua opinião a respeito disso? É possível se dar bem na faculdade com consumo de álcool ou não? É possível. É possível? É possível. Por quê? Desde que seja moderado. Estou sempre a tocar nessa tecla. Desde que não seja excessivo, né? Desde que seja moderado. Respeitamos também estudantes que não são consumidores de álcool, porque vem a educação, vem a crença religiosa, né? E também por opção. Mas também não condenamos aqueles que fazem uso de bebidas alcoólicas. Né? Condenamos sim quem faz o uso e acaba no abismo. Pô. Quando eu digo acaba no abismo, por quê? Porque aquele aluno, é aquele estudante que rendia muito no primeiro ano. Temos sim exemplos práticos de colegas assim. Rendia muito no primeiro ano, era aquele aluno que dava carga na instituição e tudo mais, mas à medida que ele foi consumindo e não teve um autocontrole, foi se excedendo, aí sim. Mas também temos sim exemplos de estudantes que no final de semana estás a se encontrar com ele no chilo e olá, segunda-feira está pronto para aguentar mais uma semana de carga na faculdade. Na tua opinião, quem mais se dá bem? Aqueles que consomem ou aqueles que não consomem? É arriscado demais falar sobre isso, mas na sua maioria, aqueles que consomem. E os que consomem, vamos buscar aí. Os que Teresa, consomem. na sua opinião, quem mais se dá bem na faculdade? Na sua opinião, despindo-se de qualquer apologismo, o que é que acha, na tua opinião, quem mais se dá bem na faculdade? O que não consome. O que não consome. Contrário à ideia da... Porque tem domínio próprio e está nas suas faculdades mentais. É o que se vê. Sim. Ok. Sim. Ok. Então, nessa altura, o que tem vivenciado é que todos aqueles que se dão bem, presume-se que não consomem álcool. Não conheço parte. todos, não posso afirmar que todos. No seu círculo de amizade ou no talvez meu na ciclo de faculdade? amizade, sim. Não Ok. consomem. Ok. Peço, Isto é para... quem mais se dá bem? Os que consomem, na sua visão, durante esse tempo que passou pela faculdade e tudo mais? Olha, os que apresentavam pelo menos um desempenho mais acentuado, pelo menos consomem. Consomem. Mas eu não estou aqui a dizer que consumir bebida alcoólica, pelo menos vai favorecer o desempenho escolar. Não estou aqui a desempenho académico, não estou aqui a dizer isso. Eu estou a dizer que, bom, eu apresento também um posicionamento relativo. Essa questão é relativa na medida em que há bons estudantes
que optaram em não consumir bebidas alcoólicas, mas há aqueles também que, tendo propendido para o álcool, continuam a ter o desempenho desejado e para dizer, portanto, que o consumo de bebidas alcoólicas em nada interfere portanto, no percurso académico. O consumo de bebida alcoólica em nada interfere no consumo, no percurso acadêmico. Concorda com essa opinião, Osvaldo? Não. E aproveito já a ocasião para responder se os estudantes que consomem se dão bem em relação aos que não, ou os que não se dão bem em relação aos que consomem. Não concordo, porque o consumo de bebida alcoólica influencia e de que maneira? Ou melhor, de maneira negativa, Pois. na vida ou no percurso estudantil ou acadêmico. E o que eu tenho a dizer é que aqueles que não consomem se dão melhor do que aqueles que consomem. Por quê? Porque aqueles que consomem, a vida do estudante universitário não é feita apenas na academia. Nós devemos levar isso em conta. O estudante, mesmo fora da academia, continua a ser estudante do sol nascente, por exemplo. E aquilo que ele faz lá fora é associado à sua imagem universitária. Então, se o estudante aqui na instituição é o melhor, mas lá, quando consome uma, duas, não é? Cucas, começa a exceder o seu comportamento. A exceder. Não, a exceder o seu comportamento. Exato. Ou começa a se comportar de uma maneira diferente. Vamos aqui dar um exemplo, um chefe de departamento, cá na instituição, e lá fora é visto a tomar apenas uma cuca. E não se comporta mal, se comporta bem. Por exemplo, isso mancha de maneira negativa. Ainda que ele não tenha se comportado mal. Ainda que não tenha se comportado mal, mancha de maneira negativa a sua reputação. Por quê? Porque ele, como chefe de departamento, haverá momentos que ele deverá, digamos assim, aconselhar, e o cargo, cá em Angola, nós devemos nos lembrar que somos africanos, o cargo é associado à nossa imagem. O que tiver que fazer fora, as pessoas vão associar aquilo que eu sou na academia ou aquilo que eu sou no meu local de serviço. Mas, Vitória, antes do peço, Vitória, você concorda com a ideia? Não concordo. Não, isto, Absolutamente sinceramente, não, não nada. mesmo. Porque, desculpa, eu sou professora, mas eu não vou perder a minha liberdade por ser professora. Então, sou uma ótima professora. Eu dou aulas. Tem final de semana não é para eu continuar a dar aula na rua, não é para deixar a minha vida própria. Onde é que fica? Mas atenção, olha, Gustavo só... Não, antes que falasse, atenção. Deixa Rebater um assunto. deixa o peço. Antes que falasse. Mas atenção, olha que o chefe de departamento, bom, para esse aspecto, e até eu gostava de que fizesse referência mesmo à sua faculdade, né, por ser um bocadinho mais, bom, em termos de formalidade, são os, prontos, é por ali. Imagina que o decano, não é? O decano ou o reitor, melhor o reitor, porque está lá em cima. Presidente agora, exatamente. Bom, imagine que estejam numa festa de casamento e, para não generalizar, bom, uma festa de casamento católico, não é? Na qual não há restrição nem nada dessas coisas. Acha que o facto dele estar ali a consumir, atenção, já saímos dos bares, né? Saímos dos bares, se calhar sou um bocadinho ofensivo, estamos numa festa de casamento. Ele não pode consumir porque o estudante Osvaldo depois vai desrespeitar, vai entender que a reputação ali está a ser manchada. É isto? Digamos que, diante dessa situação, o posicionamento do presidente do Instituto, eu penso que será, vai optar por não consumir ali. Deixa eu continuar. Não. Olha aqui, a presença do colega Osvaldo não vai intimidar não se trata de intimidar. Não se trata de intimidar. As pessoas, quando são colocadas num cargo, não é? Ou são chamadas para responder um determinado cargo, é porque aquele que o nomeou confia nas suas competências e confia, digamos,
no potencial da pessoa para assumir prontamente aquele cargo. Nós não estamos está a desempenhar o sim, cargo de deixa presidente, não eu está a continuar. desempenhar. Deixa eu Ele é o- continuar. Posso continuar? Se o nome Não. for João, ele estará a ser o João. Sim, posso não continuar? O presidente Po- da... Posso continuar? Pode Eu continuar, por disse, favor, eu à vontade, disse, pode continuar. dizia eu, nós temos cargos que a todo momento são associados à nossa pessoa ou à nossa personalidade. Então, um presidente de um instituto, claro, a nenhum momento vai fazer isso na presença dos estudantes. Por quê? Porque se tiver que o fazer, depois vai acarretar algumas consequências negativas. Agora, vou dar aqui o exemplo que a colega deu. É professora na academia e fora tem uma vida. Mas devemos saber que o professor não dá aulas apenas, ou melhor, ele não educa apenas quando estiver na academia. E isso é muito importante. É muito Passo aqui importante. o momento para a leitura de um comentário interessante. Diz assim, a mensagem vem do Aniceto Mulanda. Ele diz, na verdade, nós da Favela 7 estamos de acordo com as abordagens apresentadas pelo ilustre professor Henrique Espesso. E isso me faz também colocar-vos a seguinte pergunta. O Sol Nascente tem, naturalmente, a sala 1. Sala 1, certo? Tem a sala 1. Sim, senhora, não faz parte da instituição, tudo bem, mas eu gostava que falássemos também a respeito disso, pese embora o nosso tempo já está a nosso desfavor, mas também fizéssemos uma colação sobre, entre rapazes e meninas, quem mais consome. Vai começar pela... Eu acho que hoje em dia está 50-50. Quem mais acorre para a sala 1? Os dois gêneros. Os dois gêneros. Não, assim, numa porcentagem, os dois gêneros. Enquanto as tantos Eles se embatem pela porta e pronto. Assim mesmo. Teresa, qual é a sua opinião a respeito disso? Quem mais bebe atualmente? Acho que eu concordo com a Vitória. Aham. 50-50. 50-50. 50-50. 50-50. Já vi casos de mulheres a competirem com homens. Pois, Bebes pois. uma, eu bebo outra. Pois. Assim sucessivamente. Pois. É tipo uma competição de quem bebe mais. E falando sobre competição, antes que nos esqueçamos, em Luanda, em Cacoaco, 2 garotas espancaram brutalmente um rapaz por este ter negado pagar alguma bebida alcoólica. Peço, o que é que tem a dizer sobre isso? Bom, sobre isto eu tenho 2 reflexões. Primeiro é que, por mim, só devia beber quem tivesse, não é, a capacidade de se autossustentar. Ou seja, vai beber aquele que tenha dinheiro para pagar a sua bebida. É isto. Ok. Por quê? Porque consome mais quem não tem a capacidade de, quando desejar, comprar a sua bebida. Vai aproveitar aquele momento em que alguém está a pagar para beber mais e chega a exceder. Aquela ideia, então, segundo a qual os que bebem são muito unidos. Tem muita união. Claro, isso Ter um punhado de quantos claro, carregam isso mais para que possam... há muita verdade nisto. Pois. E eu reforço até, o álcool é congregador. Atenção, onde há álcool, há partilha, há congregação de amigos, há troca de ideias. E isto é o mais importante, porque algumas vezes não é só o álcool em si. Exatamente, é o ambiente. Osvaldo, E eu até... concorda com isso? Desculpa, Osvaldo, concorda com isso? Quanto assim, O álcool é congregador. Há partilha de ideias na congregação de pessoas que... eu diria que na congregação de pessoas que só consomem sumo também há a partilha de ideias. Diria que há partilha de ideias. Sim. Onde só consomem gasosa também há, digamos assim, partilha de ideias. Também congrega pessoas. Então, não é só o álcool. E Estamos aqui a defender o álcool, Sim. não é que seja só o álcool. Sim. Estaríamos a falar da água também, né? E o Sim. que é que tem a dizer sobre as meninas que espancaram brutalmente o rapaz que se negou a pagar? Eu diria que primeiro devemos tentar compreender o contexto. O contexto. O que é que levou essas meninas a tomarem essa decisão? Não pagou. Não, eu acho que de início teve um pré-acordo entre eles. Deve ter havido um acordo entre eles. E se o jovem não cumpriu o acordo, ou o que aconteceu naquele momento para que elas tivessem esse posicionamento, só o pessoal lá no local sabe como aconteceu. E se ninguém chegou a defender o jovem, é porque alguma coisa muito grave aí aconteceu. Então temos que entender o contexto. Foram muito fortes as meninas. Não, ainda assim temos que entender o contexto. Antes Será que isso é prenúncio para que possamos dizer que as meninas estão a consumir mais do que os rapazes? atualmente
nós temos visto que sim, são as meninas. Ok. É isso. São as meninas atualmente. Pois. Isso. Então, Vitória, o que é que tem a dizer sobre essas meninas que espancaram? Estou de acordo com o Dr. Pesto, né? Foi um ato errado. Não consome se não tiver as condições. Né? Independentemente do acordo, como disse o Osvaldo, não há razão para espancar alguém, ainda mais quando o motivo Claro. é o álcool. Não aprovo. É uma ação muito negativa, né? E é provável diante da sociedade. Não fica Pois. bem. Elas deveriam ter consigo algum dinheiro para que pudessem pagar a sua bebida. Sim, não tem dinheiro para custear os seus vícios, fica em casa. Pois. Fica em casa. E a ideia da união, então? Não, a união, e muitas das vezes nós vemos que em situações de comemorações, em situações que eu preciso descontrair, e a pessoa que vem sabe que não pode sair de casa sem nenhum deles. Hoje em dia já não se vai para um convívio sem 1.000 kwanzas. Não, mas Vitória, eu admiro, e eu estou aqui de forma reiterada a falar sobre isso, admiro a junção daqueles que consomem, são tão unidos que os que não consomem não são. Qual é a ideia que se nos remete sobre isso? Se formos Eu saio de casa sem nenhum sem nenhum questão, deles, mas encontro entretanto volto totalmente dado. Como é que fica Eles isso? gostam da partilha. Eles sabem partilhar, mas não é obrigatório. Chegam a dar exemplos para aqueles que não consomem? Sobre a união. A união. Epá, Peço. Sim, chegam, porque eu já ouvi relatos de pessoas que não consomem álcool, mas que gostam de estar com pessoas que bebem álcool, por causa da espontaneidade, por causa da sinceridade nas palavras de quem consome, por causa da partilha, por causa da congregação ali presente. E sobre as pessoas que, pelo menos eu nunca ouvi, e porque é já um meme lá nas redes sociais, que, pelo menos pessoas que só bebam gasosa, olha, a ligarem-se, olha, vamos ainda sair para beber uma gasosa. Eu não sei, não sei pelo menos se isso já aconteceu, se acontece e com frequência. Será por este trazer família à boca? Não sei, talvez porque o nosso cérebro não admite tanta seriedade. Porque o que é que acontece com as pessoas que não consomem? Primeiro é que condenam, julgam quem consome álcool. Assim, de forma preconceituosa. E porquê? Porque apegam-se em relatos muito fora da juventude, assim, tal como... Muito fora desta abordagem, pelo menos jovem universitário. Essa é a grande questão. E porque quando o Osvaldo falou da questão dos pacotinhos, essa coisa toda, é para dizer o quê? Que o consumo de álcool, não é, do nível mais baixo, está ligado também a pessoas que não tenham possibilidade de consumir um vinho, por exemplo. E quanto mais barata for a bebida, mais se excede. Essa é a grande questão. Ficou uma pergunta por responder, e vocês todos não me responderam ainda, sobre a possibilidade do álcool aumentar a libido. E essa vai ser naturalmente a última abordagem para todos vocês. Há essa possibilidade do álcool aumentar a vontade sexual? Pode começar, por favor, pode começar. De forma lacônica, por favor. Há sim essa possibilidade, né? Porque E qual é o vosso posicionamento a respeito disso? Ela vai ativando né, certos hormônios dentro do nosso organismo, deixa a pessoa mais simpática e à vontade, né? Deixa-se mais à vontade e mais liberal para aquilo que é as preliminares do sexo, aquilo que é o sexo. Mas também um ATT, o excesso do álcool no organismo inibe também o libido. Também inibe, causando muitas das vezes impotência sexual, né? Reduz a potência sexual no homem e nas mulheres dificuldade de lubrificação, dificuldade de atingir o orgasmo, né? Muitas das vezes. Obrigado, Osvaldo. O que tem a dizer sobre esse aumento da libido provocado pelo consumo de álcool? Certo, eu vou concordar com a minha colega aqui. Sim. Pela primeira vez vai concordar? Sim, pela primeira vez. Senão é a última questão. Pois. Sim, ela torna a mulher muito mais vulnerável. Assim como o homem ativa aquilo que são os seus estímulos sexuais. E tanto é que tem pessoas que de tanto consumir bebidas alcoólicas chegam ao ponto de que para conseguirem
ter relações sexuais, têm que consumir um bocadinho. É isso. Então, Teresa? Também estou de acordo nisso. Porque já ouvi pessoas a falarem, tipo, sexo quando estou bêbada é uma coisa doida. Tipo, é coisa do outro mundo. Prefiro fazer sexo enquanto bêbada do que séria. Para não ver. Agora não sei se é para não ver. Acho que tem mais adrenalina. Sim, fica mais solta. Consegue fazer Fica mais as à vontade. loucuras que não consegue fazer Nunca quando está fazem à séria. vontade. Sim. Enfim, não vamos por esse caminho. Henriques, por favor. Sim, neste ponto estamos todos de acordo. Yeah. Porque o álcool, tal como já fiz referência no início, libera a oxitocina, não é? Que dá autoconfiança, que desenvolve, não é? O lado das relações emocionais. Então, aquele indivíduo que tenha ingerido alguma quantidade de álcool sente-se mais autoconfiante, desenvolve mais as emoções, portanto, as emoções estão mais desenvolvidas. O caso da serotonina, portanto, o humor está presente, a dopamina, o prazer está ali também. Então, o humor, o prazer, o lado emocional desenvolvido, portanto, a combinação disso dá um bom sexo. Pois. Claro, então Muito está obrigado. está- Muito obrigado a você que nos acompanhou. Aliás, muito obrigado por ter ficado ali desde o início até agora. Obrigado a todos que terão deixado as suas mensagens. Agradecemos-vos de coração. E, claro, também agradeço aqui os meus convidados, o Osvaldo Temo, agradeço também a Vitória Carla, também agradeço a Teresa Castro e, naturalmente, o Henriques Pérez. Obrigado. Agradecemos-te pela sua fiel e aprazível companhia. Olha, o Pode Falar e o Sol Nascente desaconselham o uso excessivo de álcool, não só pelos danos que podem causar no organismo, mas pela sua significação de falta de amor próprio, falta de cuidado e, sobretudo, algo que foi muito falado aqui, falta de autocontrole. Por isso mesmo, trazemos também como sugestão o livro de Antônio Coimbra, Mais Amor, Menos Doença. Este livro vai levá-lo a uma viagem sobre a forma como você pode naturalmente cuidar-se a si, a forma como você pode ter mais controle sobre aquilo que são os teus hábitos, os teus costumes e naturalmente proporcionar a você mesmo uma boa saúde de forma que possas perpetuar ou talvez ter uma vida um pouquinho mais longeva. O Pode Falar despede-se com o desejo de ficar por mais tempo, entretanto, com o sentimento de dever cumprido. Despedem-se agradecidos pela tua fiel e aprazível companhia. Ginilson Camute, Graciano dos Santos, Israel Candumbo e eu, Lourenço Yambe. Vemo-nos numa próxima ocasião, se Deus quiser. Até lá, liderança e inovação. Bem-haja. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Uambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento.
Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e líder.